Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. Vamos falar de história. 20 de julho de 1910, a criação do Serviço de Proteção ao Índio. Vejam. Mas, minhas amigas, meus amigos, mas o que foi isso? Em 1910, criou-se no Brasil, no governo Afonso Pena, um serviço de proteção ao índio. E no Brasil de hoje, pratica-se o genocídio das populações indígenas. O que aconteceu no decorrer desses 110 anos? Foi o oficial do Exército Cândido Mariano Rondon, ao final da vida promovido a Marechal Rondon, que dá nome inclusive ao estado de Rondônia, que a serviço do Exército Brasileiro da República Brasileira, construindo estrada do estado do Rio de Janeiro, que era a capital federal, para ligar com Cuiabá, no Mato Grosso, cuja única forma de comunicação era fluvial, construindo telégrafo entre o Rio e Cuiabá, e construindo telégrafo com o Peru e com a Colômbia, que entrou mata dentro por Mato Grosso e pela Amazônia, descobriu dezenas de rios, batizou dezenas deles, encontrou populações indígenas, índios hostis. E é dele a frase célebre quando foi atacado, recebeu uma flecha envenenada que não o atingiu por sorte, porque pegou no couro da sua espingarda. Quando seus comandados quiseram reagir matando os índios que estavam atacando, ele mandou recuar e disse: morrer se preciso for, matar um índio nunca. E é dele a proteção dos índios que nasce o Serviço de Proteção aos Índios, deste grande oficial do Exército Brasileiro. Mas de um exército que tinha brios, de um exército que se desdobrava pela nação brasileira, que ampliava nossos territórios, que defendia nossas fronteiras, que se dedicava com idealismo. Foi Rondon que criou o primeiro Parque Nacional Indígena, o Parque do Xingu. Quando os irmãos Vilas Boas foram atacados pelos fazendeiros, pelos garimpeiros, Rondon veio na defesa deles e conseguiu separar a primeira reserva indígena do Brasil. Quando a gente vê hoje o governo Bolsonaro e seus acólitos nas Forças Armadas brasileiras, coniventes com o genocídio praticado contra os indígenas no Brasil, é um genocídio sistemático da população indígena para dar lugar aos garimpeiros, aos latifundiários, aos especuladores da terra, à agropecuária, os índios que se danem. Bolsonaro mesmo já declarou, até parar com esse negócio de ser índio. Eles são brasileiros, tem que virar brasileiro. Claro, porque aí fica aberto a destruição completa de nações e povos indígenas, a despersonalização de uma história e de uma etnia brasileira legítima, e joga-se no lixo todo o trabalho histórico do Marechal Cândido Rondon. O Serviço de Proteção ao Índio, com o tempo, transformou-se na Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, que vem sendo extremamente destruída no governo Bolsonaro. Aliás, o governo Bolsonaro não faz outra coisa a não ser destruir. Com o aval do Exército Brasileiro. Muito me admira um exército que nos doou o Marechal Cândido Rondon, que neste momento seja apaniguado, seja aliado de um governo que pratica genocídio contra o povo brasileiro e genocídio contra as populações indígenas em geral. Então eu digo isso para que a gente aprenda a história. Em 1910, há 110 anos atrás, numa visão futurista, o governo de Afonso Pena, por indução do Marechal Rondon, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje vai sendo destruída toda a proteção aos povos indígenas. Eu digo isto para que os mais jovens aprendam e para que os mais velhos não se esqueçam. Um abraço.